Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos internautas pela TV Espírita, nossos votos cordiais de muita paz. Asseverava Platão que a família é a célula básica da sociedade. Para que a sociedade possa manter-se em equilíbrio, é inevitável que esta célula apresente-se saudável, para naturalmente, no processo de aglutinação molecular, formar o órgão social capaz de ensejar a felicidade aos indivíduos e ao próprio grupamento. A palavra família vem do latim famulus, e era uma forma pela qual se apresentavam os indivíduos em uma aglutinação de natureza patriarcal. Era o homem cercado pelos áulicos, pelos cônjuges, pelos seus descendentes e por todos aqueles que constituíam o grupo social sob o seu severo comando. Posteriormente, ainda em Roma, essa família patriarcal primitiva evoluiu graças ao surgimento das leis, particularmente aquelas que tinham que ver com o significado da vida dos mortos, o local onde eram inumados os familiares, e, posteriormente, com a elaboração das leis básicas do que viria a constituir a legislação romana. Com o advento do cristianismo, a família passou a receber mais amplas considerações, porquanto a mãe, até então desconsiderada na sua condição de mulher, cabia uma tarefa relevante. Nada obstante, essa tarefa relevante que chamaremos de educação estará na cultura grega em Creta desde o século VII a.C., quando os cretenses cuidavam da sua prole até aos 17 anos, e a partir de então o Estado encarregava-se de trabalhar-lhes o caráter e o comportamento para que se tornassem bons soldados. Em Atenas, a educação era realizada pelas mães e pelas nutrizas, principalmente tendo em vista a construção de cidadãos edificantes, que pudessem trabalhar pelo bem comum da comunidade. Esparta, dignificando a mulher, procurava torná-la robusta, para que os seus filhos pudessem ser bons soldados. Era a velha dicotomia Esparta-Atenas, a cultura e a beleza e a hegemonia política, que naturalmente, através da história, irá apresentar-se no futuro entre os que residem em Berlim e os que residem em Paris. Na história da reencarnação, as experiências individuais e coletivas são transferidas de uma para outra geração, porquanto os atavismos, essas heranças que constituem a base da formação do ser, ao mesmo tempo fazem-se a edificação moral para a sua construção futura. A educação em Roma, quando sai da pequenez do Lácio, vai agora receber da mãe a responsabilidade mais grave, cuidando da prole e tendo do pai apenas o exemplo do cidadão severo e, ao mesmo tempo, o homem austero que impõe a sua vontade. Mais tarde, Adriano, o grande imperador, irá meditar profundamente na finalidade da família, mais preocupado, no entanto, com a educação. A educação, na história da filosofia, é a base da estrutura para uma sociedade feliz. E Adriano irá estabelecer como fundamental a responsabilidade do Estado
mas sem tirar o dever imediato da vida doméstica, sob o carinho e os cuidados da mãe. Nós iremos observar que, com o advento do cristianismo, a ternura, a mensagem do amor do Cristo, irá naturalmente refundir a família e oferecer-lhe bases de segurança, tendo como objetivo essencial a crença de natureza religiosa. Mais tarde, à medida que a patrística, a doutrina dos pais da Igreja estabelece o dogmatismo e organiza a Igreja Católica Apostólica Romana, aqueles vínculos de amor e de sentimento são substituídos pelas imposições castradoras que se derivam da ignorância, sem eliminar naturalmente o amor que deve viger na intimidade da própria família. Essa família tradicional irá permanecer durante o feudalismo, quando se irão associar aos grandes feudos o proletariado, os trabalhadores da terra, que parece retornar àquele período ancestral de Roma, quando os fâmulos viviam exclusivamente em função dos seus senhores. É desse período de dificuldades e de ignorância que surge, na República Tcheco-Eslovaca, a personagem de um homem extraordinário, um grande missionário da educação, Jan Amos Komenius. Ele irá compreender a necessidade de uma educação intuitiva, de trabalhar-se na criança para dali arrancar-se o cidadão. O conceito jesuítico, então vigente, tradicional da Igreja, era que a criança é o cidadão, é um adulto em miniatura. E educar é impor-lhe, através da repetição, herança da metodologia oriental, os ensinamentos que devem servir à sociedade. Nessa época, aproximadamente, são as 7 virtudes básicas: a esgrima, a natação e o teatro, como sendo os meios de melhor preparar o cidadão para os enfrentamentos sociais. Mas, graças ao processo de Jan Komenius, ele identifica a criança como ser em formação. E a proposta apresentada pelos educadores do clericalismo estava baseada na punição, no castigo físico. Chegava-se mesmo a asseverar que, à medida que o sangue sai, o conhecimento entra. Mas o pensamento grego, no período em que os primeiros pedagogos foram transferidos para Roma, na condição de verdadeiros mestres de sabedoria, ajudando as mães na educação da prole e no equilíbrio do clã familiar, lentamente ressurge agora na palavra iluminada de Jan Komenius. Será ele esse notável idealizador de uma educação, de uma pedagogia nova, mas uma pedagogia que tem as suas bases na compreensão do educando, portanto, numa visão psicológica, através da qual seja possível entender-se a dificuldade infantil, que mais tarde a psicologia vai dizer que é uma folha de papel em branco, o seu cérebro, e que nele devem ser escritas as diretrizes básicas para a sua conduta futura. Nós vemos na história da educação esse processo alargar-se no período que vem depois dos descobrimentos, com as ideias admiráveis de Martinho Lutero. Com a reforma, a educação passa agora a lutar contra a tradução do latim, a tradição do latim, e ensejar a cultura no idioma nacional, exatamente como fez Jan Hus, também tcheco-eslovaco, que pedia para que se adorasse Deus no idioma nacional e que se pudesse compreender Deus através de uma língua que fosse factível de entendimento, já que a imposição clerical era o latim em todas as obras da filosofia e nos cultos religiosos. Esses heróis que vão surgindo como estrelas no céu escuro da ignorância servirão de base
para a grande proposta de Jean-Jacques Rousseau. O extraordinário pensador, através da sua obra do Contrato Social, estabelecerá as diretrizes de uma família feliz e, sobretudo, de uma educação em contato com a natureza. Ao invés da sala de aula fechada, das repetições monótonas da memorização, a necessidade de repetir-se talvez o pensamento maiútico de Sócrates, despertar no educando o interesse por aquilo que ele deseja aprender, não levar à sua mente as informações que nos são habituais e que a nós nos interessam, mas que utilidade alguma têm para aquele ser informação. A base da educação em O Emílio, de Rousseau, irá servir mais tarde ao egrégio Pestalozzi, o homem que ama a criança com o ardor de entusiasta quase também infantil. No seu educandário em Yverdon, na Suíça, no castelo que lhe foi oferecido para a grande experiência educacional, aquele Pestalozzi que reunia na sua casa crianças órfãs, que hoje nós chamamos os excluídos, e que lhes dava o maior amor ao lado da sua mulher, compreende que a criança, como dizia Ian Comenius, é um ser em formação. Educar é uma arte de amar. A família é um instituto organizado para o sentimento do amor. E no seu educandário, ele procura criar uma família especial entre aqueles alunos da pobreza e da nobreza, aqueles que vêm do continente americano e de diversas cidades da Europa, e que ele recebe numa atitude quase religiosa. Os seus melhores biógrafos asseveram que toda vez quando Pestalozzi recebia um aluno, ajoelhava-se para poder recebê-lo com dignidade, eliminando aquela postura do adulto que aponta para baixo e se torna temerário. Por muito tempo, os melhores biógrafos de Pestalozzi tentaram entender por que ele tinha esse culto de respeito, essa reverência pelo ser infantil. Só mais tarde irão entender que não era exatamente um culto à personalidade infantil. Ele sabia que na imaginação da criança, o adulto se lhe apresenta como um gigante, que inspira temor, e a sua tarefa era exatamente de tornar-se igual a uma criança. Protestante por formação religiosa, estudioso da Bíblia, amante do Evangelho de Jesus, ele tentou atrair assim os pequeninos, porque poderia dar-lhes o reino dos céus da sabedoria. Ao ajoelhar-se, ele ficava mais ou menos à altura da criança, e esta, ao invés de olhar para cima, olhava na horizontal e sentia-se igual. Era perfeitamente para a criança compreensível que aquele ser era também infantil. Havia uma empatia, uma naturalidade, facilidade de comunicação. E esse homem extraordinário recebeu ali também um jovem, adolescente de 8 anos quase, que foi trazido por sua mãe da cidade de Lyon, na França, para receber a melhor educação então vigente na Europa. Tratava-se do menino Hippolyte Léon Denis Rivail. A sua genitora renunciava ao prazer de tê-lo no seu aconchego, para que ele recebesse a melhor orientação desse missionário extraordinário, que podemos chamar como o pai da pedagogia moderna. Mais tarde, a doutrina pestalozziana invadirá o mundo graças a Froebel, que verá nas lições de Pestalozzi as bases para criar os seus primeiros jardins de infância. Fichte, o extraordinário filósofo alemão, depois de visitar o Instituto de Yverdon, sai pela Europa, levando este afresco da renovação, a escola aberta, o convívio, o diálogo, a convivência feita de ternura, o interesse da criança em perguntar e o dever do mestre em responder na linguagem compatível ao acesso da mente infantil.
Já estamos em pleno século XIX. A revolução que se dará na cultura através do positivismo, da doutrina de Auguste Comte, para poder superar o empirismo tradicional, vai abrir espaço também para a educação, principalmente na denominada escola soviética, quando, através da observação realizada por Pavlov, os reflexos condicionados irão contribuir poderosamente para uma educação saudável da vida infantil, da vida juvenil, dos adultos e para o equilíbrio da família. Mas é nesse momento que aparece a ciência espírita. Essa ciência que tem a ver com a realidade integral da criatura humana, que procura penetrar nos arcanos do ser e descobrir a sua origem, desde o momento quando criado, simples e ignorante. O espírito, através da educação, vai desenvolvendo o Deus interno que nele jaz. Por que o Deus interno? Porque o ser é lucigênito, é da divina luz gerado. Então traz a potencialidade máxima do Criador para ser desenvolvida nas experiências do carreiro terrestre, na abençoada escola da reencarnação. A filosofia espírita irá dizer que o indivíduo é a soma das suas experiências. O seu cérebro jamais está em branco, mesmo quando a moderna psicologia diz que a educação não consegue realizar milagres. Por causa dos impositivos genéticos, o espiritismo demonstra que sim, a educação pode mudar a estrutura do comportamento do indivíduo, mesmo que os impositivos genéticos imponham-lhe determinadas dificuldades ou conflitos imensos que resultam da conduta em outras reencarnações. O Espiritismo alarga o seu potencial maravilhoso no conceito filosófico e estabelece um princípio ético-moral de consequências religiosas: o amor. Educar é a arte e a ciência de amar, não apenas de transmitir conhecimentos e informações. Isto será o verbo instruir. A escola que agora está organizada, desde quando foram criadas as universidades, no ano 1000 aproximadamente, apresentam a sua grade de ensinamentos dentro de uma pauta de formação cultural. Mas a educação nunca pode deixar de ser eminentemente doméstica. Nós somos da vida social os hábitos que adquirimos em nosso lar. E quem não tem bons, tem maus hábitos. Daí educar é criar hábitos saudáveis, aqueles que socialmente são considerados equilibrados, benéficos à sociedade, aqueles que podem contribuir em favor do progresso social, como do progresso individual. O Espiritismo, então, fazendo uma das mais belas abordagens da vida e sociedade, Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 7º, da Lei de Sociedade, dedica uma página de rara beleza aos laços de família. Allan Kardec interroga na questão 775 qual seria, para a sociedade, o resultado da dissolução dos laços de família. E os espíritos logo redarguem um recrudescimento do egoísmo. Na família, nós realizamos os atritos das anfractuosidades morais. Estabelecemos vínculos de profundidade, recuperamos-nos, porque a família é a grande oficina onde caldeamos as nossas imperfeições e onde restabelecemos as linhas da verdadeira felicidade que os malogros no passado causaram. Afetividades conflitivas, relacionamentos desastrosos, contactos perturbadores, crimes hediondos, vão desaguar através das leis da reencarnação na família. E é por isso que nós temos a família de que necessitamos e não a família que gostaríamos de ter.
Essa família que gostaríamos de ter era naturalmente aquela família de pessoas amáveis, amadas, fraternas. E surpreende-nos não poucas vezes quando sentimos uma afinidade imensa por alguém que está no outro clã. E dentro de casa somente sentimos animosidade, antipatia, desrespeito e desejo de distância. Quando a doutrina espírita trouxe a reencarnação para demonstrar este processo de evolução, para levar o indivíduo ao seu estado mais elevado de sublimação de sentimentos, não faltaram aqueles que asseveravam que a reencarnação destrói os laços de família, quando é exatamente o contrário. Examinando esta questão do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec demonstra que é na família que nós nos preparamos para enfrentar a sociedade. Porque quando não temos coragem, não dispomos de recursos para tolerarmos-nos na intimidade do clã doméstico, mais dificuldade temos para enfrentar aqueles com os quais ainda não convivemos e sequer conseguimos entender na sua realidade de cidadania. Então a família, à luz da doutrina espírita, é a oficina de bênçãos. Por isso que nós temos o dever imediato de procurar em família um relacionamento saudável, especialmente com aqueles familiares que nos são antipáticos, aqueles que nos hostilizam, que nos irritam e que são aqueles de quem necessitamos para exercitar a paciência, a humildade e o amor. Eu nasci numa família muito complexa, aquela família herdeira do abençoado Portugal do passado, uma família de 13 irmãos. E eu era o último de todos, eu era o resto de parição, como dizem na minha terra. E como era natural, eu era amado por 14 e apanhava por 14. Porque todo mundo se achava no direito de me castigar. Ou melhor, nós chamamos no Brasil dar um cocorote na cabeça. Minha mãe adorava puxar as orelhas, por isso tenho-as muito bem trabalhadas. Porque ela dizia que Deus colocou orelha em criança, porque quando passa correndo a mãe pega e a criança recua dançando balé. E atende de imediato. Mas na minha família de 13 membros, eram 13 espíritos totalmente diferentes. Mais tarde, quando eu comecei a reflexionar em termos de doutrina espírita, que oficina abençoada foi o meu lar. Ali eu aprendi a amar a humanidade, porque cada um dos meus irmãos era um ser totalmente especial. Um deve ter vindo de Júpiter, outro de Saturno, outro de lugar nenhum. Mas a minha mãe era o eixo que controlava a família. Pequenina, perigosa, como toda mulher pequenina, ela ficava no centro e olhava. Bastava olhar. E nós silenciávamos. Muito curiosamente, nós tínhamos uma vizinha que tinha 2 filhos. E a casa da vizinha era um inferno de gritaria. E lá em casa, os 15, os 13, meus pais, havia silêncio. E eu me lembro que era criança. A vizinha perguntou, Dona Ana, como é que a senhora faz para ser ouvida? Ela disse, fácil, minha filha. Quando nós estamos na mesa e as feras todas estão diante dos cadáveres a devorar, e eram poucos cadáveres naquela época, principalmente o bacalhau, que era comida de pobre. Meu Deus, que tempos saudosos. Quando você comia bacalhau lá em casa, assado na brasa, se balançava com o abano para sair a fumaça, para o vizinho não ver que estávamos comendo bacalhau. Agora, quando na mansão do caminho se come bacalhau, eu mando anunciar na televisão que estamos comendo bacalhau. Então minha mãe dizia, fácil, estão todos falando de uma vez. Eu então falo bem baixinho. Então meu filho mais velho grita, cala a boca para escutarmos mamãe. E na casa dela, ela ia falando, os filhos falavam alto, e eles ganhavam, porque ninguém tem força para aguentar criança e adolescente.
Então, essa mulher extraordinária conseguiu reunir os caracteres mais difíceis, mais agressivos. Alguns de nós nos odiávamos, fraternalmente, é claro. Detestávamos-nos. Havia relacionamento difícil entre meu pai e uma das suas filhas. Relacionamento muito difícil entre os irmãos. Mas minha mãe chegava e dizia assim: eu não tenho nada com os problemas de vocês. Ou se unem, ou se unem. Não tem outra alternativa. E quando havia qualquer coisa, ela chegava sorrindo e dizia: eu descobri que vocês estão com problemas. Estão até brigando, abracem-se. E claro, nós dávamos as costas. E ela dizia assim: enquanto não abraçar, não come. Não havia argumento mais poderoso. Porque a comida é essencial numa casa de 13 filhos. E era tão extraordinário, perdoem a autobiografia, que eu achava minha mãe um ser transcendental e era analfabeta. Sentávamos à mesa e ela tomava café à hora do almoço. Era magrinha. Naquele tempo ainda a moda era ser gorda, vestido violão, cavaquinho, violoncelo, mas ela era magrinha. E eu tomava café. Certo dia, eu muito curioso, disse: mas mãe, a senhora não come? Não, meu filho. Mas por que não come? Porque eu gosto de tomar café. E é por que toma café? Porque tira a fome, meu filho. Tirando a minha fome, a comida dá para vocês 13. Principalmente para você, que está na fase de desenvolvimento, porque eu era o último de todos. Eu abençoava o café, que me rendia bons estipêndios de pedaços de pão. Graças à renúncia de minha mãe. Ela pensava que o melhor exemplo para uma família saudável era exatamente renunciar até o alimento para que não faltasse aos seus filhos. Então é nesse lar, nessa família trabalhada por Jesus Cristo, a família em que o amor supera as dificuldades, que nós conseguimos superar as nossas graves imperfeições. E parece que dentro desse postulado, aquela figura cândida de mulher frágil era o exemplo da mulher que sempre um dia será a base da sociedade. Porque é exatamente no coração feminino que Deus colocou a oblata da misericórdia para educar. Educar pelo exemplo, educar pelo sorriso, colocar no colo, juntar as duas mãos e dizer: vamos conversar com o Papai do Céu. Colocar entre as pernas e recitar o Pai Nosso, quanta falta faz. No momento em que a mulher deixou o lar para as suas realizações que são meritórias, para tornar-se executiva, para competir com o homem, com grande vantagem, porque a mulher, sem a menor sombra de dúvida, é melhor dotada do que o homem, mais bem dotada, no sentido emocional, no sentido glandular, no sentido afetivo. Mas quando ela abandonou o lar, este esfacelou-se. E aí está o exemplo da família desagregada, desde os anos 60, quando os hippies declararam o casamento instituição vencida e a família uma instituição superada. Aí está a drogadição. Aí está o sexo desarvorado, a violência, o desamor, porque não se tendo mãe, não se tem a base essencial da família. E foi exatamente essa lição de Pestalozzi, porque ele se tornou mãe e pai dos seus alunos. E quando mais tarde a célebre doutora Maria Montessori, que criou a Casa dei Bambini em Roma no ano de 1907, é que nós vamos encontrar esse exemplo, principalmente nos diálogos memoráveis que ela manteve com todos aqueles que buscavam conselhos. Uma jovem de 20 anos recorreu ao seu apoio e perguntou-lhe emocionada: doutora, eu estou grávida e queria saber quando deveria iniciar a educação do meu filho. A educação. A emérita médica e pedagoga perguntou-lhe: quantos anos você tem? 20 anos, doutora. Oh, então a educação do seu filho deveria ter começado faz 20 anos. Mas eu era criança. É isso mesmo. Era educando-se que você ia preparar-se para poder educar.
porque não se improvisa educação através de conceitos bonitos apresentados de última hora, senão mediante os exemplos do cotidiano, os grandes silêncios, a abnegação, a solidariedade, os diálogos, esses diálogos ternos e doces, do filho confessando-se ao pai ou à mãe, participando das atividades domésticas, evitando esforços para acompanhar, o que me leva a recuar na história de Roma, quando as damas estavam emocionadas, exibindo as suas joias, e uma delas, ali modesta e viúva, lhe perguntaram com certo ar de zombaria, e as suas joias? Ela abraçou os filhos e disse, aqui estão as minhas joias, aqui estão os meus poderes. E o símbolo desta mulher que tem em Roma uma estátua, em homenagem à verdadeira maternidade, leva-nos a esta busca da família edificante, da família integral. Então, vivemos um momento em que a família é fundamental e o Espiritismo trabalha para nos conscientizarmos da necessidade da solidariedade no lar, da família doméstica, mesmo com aqueles que nos são difíceis. Contamos algures que em nossa família, uma nossa irmã profundamente perturbada, era o anti-exemplo da pessoa familiar, sempre depressiva, sempre agressiva, sempre intolerante, insatisfeita. Tinha na minha mãe o repouso a quem maltratava muito. Quantas vezes na minha infância descobri minha mãe chorando. Ele perguntava, por que, mãe? Sua irmã, meu filho, mas ela é tão doente. Sempre justificava a agressividade, a grosseria, quase a crueldade mental. Os anos passaram-se, tornei-me espiritista, e quando meus pais e minha irmã, solteira, vieram morar comigo, eu estabeleci como base na nossa união o Evangelho no lar. Trazer Jesus para dentro de casa, uma vez por semana. Será pedir muito à família que uma vez por semana, meia hora, reunamos-nos para orar, para beber na fonte lustral do Evangelho a palavra sublime do Mestre, incorruptível. Mas a minha irmã logo pôs-se contrária. Ela, que era profundamente atormentada por entidades perversas do além, e nasceu em nosso clã para poder resgatar dívidas com meu pai com ela. Então ela se tornou quase um obstáculo invencível. Porque a hora em que nós quatro nos reuníamos, meus pais, eu e Nilson, ela ligava o rádio, cantarolava, gritava, batia portas, para poder vencer os nossos nervos. Quantas vezes de voz trêmula continuávamos lendo o Evangelho como se não estivesse acontecendo nada. Lentamente, era uma obsessa. Nós sabíamos que os espíritos interferem em nossas vidas. Seus inimigos desejavam torná-la mais desditosa, porque era profundamente infeliz. Fazia com que nós a detestássemos para expulsá-la de casa. Mas nós fazíamos exatamente o contrário. Sempre quando, nos períodos do fluxo catamênico, ela experimentava dores tormentosas, deixava-se ficar na cama em desespero, noites e dias sem dormir, chorando e gritando. E todos nós com paciência, até o dia em que ela me lançou um repto na face. Tu és bom para aqueles que não te conhecem. Todo mundo diz que tu fazes a caridade. És muito simpático, visita pobres. E eu aqui morrendo dentro de casa e tu não me dás a menor importância. Era o desafio. Eu sorri para ele e disse, não lhe dou importância porque você não acredita. Você sabe que eu sou espírita, você não gosta. Mas tu atendes aos outros porque me pedem. O espiritismo não violenta a ninguém. E se eu morrer, eu continuarei orando por ti. E não me aplicarás um passe, se não pedires, não aplico. Porque não te posso aplicar uma coisa que tu recusas. E se eu te pedir? Se pedir é na hora. Pois eu estou pedindo. Eu digo, não, está impondo, mas deixa para lá, vamos aproveitar.
Meu Deus, era o que eu queria, fazia séculos. Então orei, vi a entidade perversa, desafiou-me, e calmamente evocando a figura de Jesus, aquele extraordinário curador, cuja vontade salvava, estendi os braços e através da bioenergia, fui destrinçando aquela rede que a aprisionava, até que ela relaxou e dormiu. Quando ela acordou, doce, porque me amava a seu modo, ela disse, Di, que coisa, você me aplica outro? Eu digo, amanhã, porque se der tanto, você fica boa demais, aí não dá. Temos que esperar um pouco, amanhã. Ela se foi recuperando, nós conseguimos um jeito de evitar que ela fechasse a porta do quarto, o Nilson arrancou a fechadura, como se fosse um acidente de ferrugem. Ela veio à mesa, continuou à mesa, e um dia me disse, eu quero dar a minha vida ao Espiritismo. Eu digo, não entendi. Se tu podes dar a tua vida aos órfãos e abandonados, por que eu não? Será que eu não tenho valores? Era uma excelente costureira. Eu disse, mas claro, você tem os valores mais apreciáveis do mundo, que é a sua arte e ciência de costurar. Então eu quero morar na Mansão do Caminho. E foi com minha mãe. Todos os meus irmãos já haviam viajado, meu pai foi morar conosco. E durante 30 anos, nunca saiu da sua casinha modesta, trabalhando para as crianças órfãs, costurando, encarregada de todas as costuras de uma creche com 150 crianças, de 2 meses a 2 anos e 6 meses. Trabalhava sem cessar, sorria, encontrou a felicidade, dispensou o noivo. Já ouviram contar? Alguém dispensar um noivo? Quando se sai correndo atrás de qualquer noivo? Pois ela, que estava noiva de um pobre coitado que a amava a si mesmo, ela disse-lhe, eu não mereço o seu amor. Vou liberá-lo. Procure alguém que eu faça feliz. Eu não o farei feliz, eu o amo. Mas o meu temperamento é terrível. Você terá uma pessoa difícil ao seu lado. A partir de hoje, não volte mais. Ele veio chorando queixar-me. O que é que você acha? Eu digo, acho uma felicidade. Eu conheço a minha irmã, mas eu a amo a si mesmo. Eu digo, mas o amor não vai aguentar. Porque você quer uma esposa, você não quer alguém difícil. Lentamente, ele arranjou outra namorada e levou-a para apresentá-la. Eu estava sempre presente porque ela me chamava para testemunha. Quando chegou a outra moça, ela disse assim, cuide dele. Eu amo tanto que cedo para você, desde que você se encarregue de fazê-lo feliz. E as lágrimas descendo. A moça se tornou uma filha espiritual dela. Casaram-se e ela continuou no seu ministério. E quando foi vítima de uma problemática cerebral e ficou paralítica na cama, ela conseguiu dizer-me labialmente, que pena, agora eu não posso mais costurar. Eu disse, mas pode amar. Continue amando. Então a família é isto. Nessa família modesta, cheia de provas e de necessidades, ela sublimou-se, libertou-se da matéria. E 5 dias depois de haver desencarnado, reapareceu-me sem as marcas da hemiplegia, olhos verdes como de minha mãe. Ela apareceu-me sorrindo e disse-me, Di, veja para mim como estou bonita. Que lhe parece? Eu digo, é a rainha do país da misericórdia divina. Então a família é a base da sociedade. Procuremos fazer de nossa família aquele grupo de natureza espiritual onde nós forjaremos a nossa e a felicidade do futuro para podermos participar da família universal. Estes são dias muito difíceis. Todos estamos buscando amores. Há pouco uma jovem me disse, Divaldo, aonde está o homem ideal? Eu disse, procurando a mulher ideal. É claro, todo mundo quer o ideal,
mas não deseja ser o ideal para o outro. Procuremos, então, em nossa família, instaurar o evangelho no lar. Uma vez por semana. Se os filhos já crescidos não desejarem participar, muito bem, não os obriguemos, mas desde cedo criemos o hábito daqueles que ainda recebem a nossa orientação. E se os não tivermos, leiamos o Evangelho uma vez por semana, façamos da nossa família um foco de luz nesta grande noite, neste período de transição. E alegremos-nos pela honra de viver, pela glória de conhecer uma ciência cuja filosofia libertadora explica-nos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, ao lado de uma ética moral das mais transcendentes, porque centrada no Evangelho de Jesus. Então, meus amigos, neste crepúsculo de uma era, neste amanhecer de uma nova era de bênçãos, evitemos a amargura, o contato com o tédio e com a depressão. E valorizemos a vida, demos-nos as mãos espiritualmente e cantemos hosanas a Deus. Oh, meu Deus! A maioria daqueles que te busca, essa maioria é somente para pedir, para exigir, para reclamar. Quero ser exceção. Eu quero dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu Danilo, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto os cegos, que tropeçam na escuridão, que se debatem na solidão, que choram na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais, a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar por aqueles que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia, oro por eles, porque eu sei que depois deste sofrer, eles também poderão viver. Muito obrigado pelas minhas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, pelas mãos que apertam mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de psicografias, mãos de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que do seio embalam o corpo de um filho alheio, como se fosse do seu seio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar, e eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado pelo meu lar, por fim, pelo lar que me deste,
Não importa se é um apartamento duplex, se é uma casa no caminho, seja lá o que for, um bangalô, uma favela, mas que dentro desse lar exista a figura do amor. O amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.